Bom, então, a gente estava falando sobre esse encontro com o professor Batista. Aí com o Batista, tínhamos um grupo, né, que foi formado para a gente interagir com a comunidade, que era o grupo Faciato. Nessa época eu até cheguei um pouco antes a fazer parte, comecei a fazer o curso de Educação Artística da Faciarte, logo na segunda turma. Bom, mas aí nasceu o Faciato e com o Faciato vieram algumas coisas. Dentre eles, para mim, a mais marcante foi Morte e Vida Severina, que até hoje eu ainda continuo apresentando alguns trechos do poema de João Cabral de Melo Neto para algumas escolas ou mesmo aqui na própria universidade. E o grande lance que teve lá no Faciato foi essa interação que a gente teve com outros grupos teatrais. Por exemplo, naquela época, né, tinham muitos atores que participaram da peça. Então a gente juntou também com o grupo Caminhos, que é um grupo do Santos Reis, e de lá vieram várias pessoas para contribuírem como atores, e aí a gente fez um trabalho coletivo que foi muito legal, bastante expressivo para a gente também. Bom, aí depois do Faciato, eu sempre mantive o contato com o Batista e o grupo, né? E aí a gente pegou e montou algumas outras peças, dentre elas A Vida Escrachada de Joana Martini e Baby Stompanato. Depois a gente montou Trair e Coçar é Só Começar. Montamos também Como Matar um Playboy. E basicamente foi isso aí que a gente fez, né? Bom, aí depois em 2001 a gente começou a participar através da Unimontes de um projeto que chamava Oficina de Construção Artesanal de Bonecos, que era uma parceria da Unimontes com o Ministério da Indústria e Comércio e também com o grupo de teatro de bonecos Giramundo, de Belo Horizonte. Da Unimontes, o setor que estava diretamente envolvido era a extensão e, mais especificamente, a coordenadoria de cultura. E o projeto era bastante interessante a ideia, porque a gente percorreu algumas cidades, no total 31 cidades faziam parte do projeto. Então a gente começou lá de Santo Hipólito e viemos descendo até finalizar lá em Monte Azul. E como é que aconteceu o projeto? O grupo Giramundo chegava nas cidades, as pessoas eram indicadas ou selecionadas pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Cultura, ou então uma indicação direta do próprio prefeito. E aí a gente sentava, fazia uma rodinha e a parte da rodinha, na rodinha eram colocados os temas. Os temas que o Giramundo escolheu foram as festas regionais, quadrilha, essas coisas, os bichos, que eram os animais representativos aqui do sertão, os fantásticos, né, que trabalhava com o nosso imaginário, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, etc. Lobisomem. Também tinha o dos tipos populares. O dos tipos populares eram aquelas pessoas bastante conhecidas na cidade por uma característica marcante. Por exemplo, alguns porque bebiam muito, né?
outros que eram contadores de casos, etc. e tal. Não de casos, mas de caos. E que mais? Também tinha os personagens históricos, aqueles que ajudaram a construir a cidade. A partir disso, as pessoas que conheciam da história da sua cidade começavam a contar a história de algum desses personagens, ou dos bichos, ou das plantas que faziam parte da flora regional. Aí, isso era transformado numa história, a história era registrada, o Giramundo tem o registro dessas histórias e eu também fiquei com os registros de memória. E a partir daí os bonecos eram construídos. A ideia, no final, é que depois ia haver uma exposição em algumas dessas cidades, onde no total foram feitas 120 peças, entre bonecos, animais, algumas coisas de artesanato representando a flora regional. E aí chegou o momento da exposição, que era o último, né? Aí na exposição, a gente começou a exposição, me lembro, lá em Coração de Jesus. Só que aconteceu uma coisa que foi muito maluca lá em Coração de Jesus. É engraçado como é que as crianças adoram participar dessas coisas. Mas eu fiquei surpreso também, porque não é só criança, não. Em idade de criança. São as pessoas que eu acho que a maior parte de nós não perde essa essência de criança. Então tinha muitas pessoas já adultas, velhos de 80 e poucos anos, que adoravam participar também e ver os bonecos. Então a gente chegou em Coração de Jesus e aí as crianças olhavam, os bonecos estavam expostos. Eles estavam parados e elas começavam a mexer e querendo que os bonecos falassem. Aí aconteceu uma coisa de sincronicidade. O Corgesos, que é um dos caras do Giramundo responsável por montar os bonecos, muito divertido por sinal, teve uma hora que na exposição eu olhei para ele, ele olhou para mim, falei, ó, tá faltando uma coisa. Aí ele falou, e eu sei. Falei, então vamos fazer, o que está faltando, o que é? Eu acho que a gente precisa de colocar as vozes dos bonecos e contar as histórias. O que você acha? Vamos fazer isso? Mas é na hora. Então, a partir de Coração de Jesus, a gente desceu para a próxima cidade, que era, acho que Campo Belo, se não me engano. Campo Azul. Aí em Campo Azul a gente já começou a fazer o seguinte, eu combinei com ela, eu faço, como eu conheço bem das histórias dos bonecos, eu vou colocar a voz, porque eu tenho experiência no teatro, já eu coloco voz e você manipula os bonecos. Ah, menina, aí não deu outra coisa. A partir daí, a exposição ganhou uma outra conotação. Então, nos lugares a gente chegava e anunciava que ia ter o teatro de bonecos, normalmente a gente fazia nos clubes, nas praças ou num salão, e se era salão ou clube ou nas praças enchia, lotava de gente. Eu cheguei a estimar uma vez lá em Santo Antônio do Retiro, a gente fez a apresentação numa praça, tinha próximo de 500 pessoas. Então era colocado um som, aí a gente começou a pensar numa estrutura para que as pessoas pudessem ouvir melhor. Aí foi uma festa só, né? E aí a gente terminou lá em Monte Azul, numa apresentação maior que foi feita lá no Parque de Exposições da cidade. Depois que terminou lá em Monte Azul, aí apareceu um grande problema. Onde é que esses bonecos vão ficar? Então, como Zezé Colares, que dirigia o museu, ela estava lá e viu a apresentação, ela ficou encantada com os bonecos. E sugeriu que os bonecos fossem levados para o Museu do Folclore. Aí nós entramos em contato com o professor Itagiba, que na época era o pró-reitor de extensão, e aí ele encampou os bonecos e eles foram levados para lá.
junto com as ferramentas, porque a ideia era que as ferramentas, era que lá no museu fossem dados cursos de oficina de construção artesanal de bonecos. Enfim, esse material, ainda uma grande parte dele provavelmente deve estar lá no museu ou em algum outro lugar depois da reforma. O fato é que depois disso, eu continuei fazendo apresentações do próprio museu, as escolas pediam, as escolas públicas, escolas privadas pediam para que a gente fizesse as apresentações dos bonecos. E a gente começou a fazer as apresentações lá e também através de umas apresentações itinerantes, ou seja, a gente agendava e ia nas escolas. Normalmente as escolas, mas nas escolas públicas, municipais e estaduais. De tal forma que a gente tem em torno de 150, 160 apresentações feitas de 2001 até hoje. E ainda continuamos a fazer as apresentações, inclusive aqui na Unimontes. Então nós vamos fazer uma demonstração aqui com o Labatu. É lógico que está faltando manipulador, então vou com esses limites. Pois bom, minha graça é Labatu. E eu sou esse negão bonito e liso que você está vendo aqui, ó. Pois bom, eu fico lá na cachoeira de Labatu, cuidando dos bichos, dos assanhaços, passo preto, dos bem-te-vi, dos sofreu, dos viados. A gente tem viado aqui também, tem. Pois bom, então eu fico lá cuidando e os povos vão lá fazer os piquenicas, mas eles ficam levando essas garrafas pretas, esses trem pra colar, aquelas pitucas de cigarro, e joga pra aqui, joga pra colar. E eu falo, só se eu seguir uma égua, vocês podem ir embora daqui. Aqui é o Saci Pererê. Quem conduz a história toda é o Labatu, e ele que vai chamando os outros bonecos. Aí nesse caso aqui, o Saci também, às vezes a gente aproveita, porque é muito chamado, a gente é muito convidado nas épocas de festas de agosto, depois que as escolas trabalham o folclore, aí a gente vai fazer as apresentações. E a gente aproveita o Saci para brincar com adivinhações, trava-línguas e algumas perguntas que a gente faz para quem estiver presente, e aí eles ganham bala, pirulito, etc e tal. Mas é mais ou menos assim. O Labatu fala lá, né, e chama o Saci. Boa tarde! Ei, gente! Muito bem, muito bem. Eu sou o Saci Pererê e vou perguntar para vocês, quem acertar ganha um pirulito. O que é que nasce em pé e corre deitada. Isso, muito bem. É a chuva. Viva, palmas para ele. E aí, eu vou fazer um trava-língua agora. Atenção, atenção. Vem aqui você. Você vai falar assim. Toco, toco preto, toco fresco. Toco cru, pegando fogo. 1, 2, 3. Bom, então esse aqui é um personagem daqui de Montes Claros, é um tipo popular. Ele chamava Júlio Galinheiro e as pessoas daqui conheciam muito porque na hora que chamavam ele de Júlio, tudo bem, mas se falasse Galinheiro aí ele ficava muito nervoso e brigava. E aí o Labatu que conta a história dele, mais ou menos assim. Pois bom, agora eu vou falar para vocês a história de Júlio. Vem cá, Júlio, vem cá, Julinho. Pois bom, Júlio, é Júlio só. Ele se falar galinheiro, ele fica muito nervudo e joga pedra e briga com todo mundo. Pois bom, Júlio
chegou de Coração de Jesus e chegava aqui em Montes Claros e começava a andar daqui para lá, ia juntando as coisas e botando nesse saco aqui que vocês estão vendo. E botava as coisas, e botava a garrafa velha, guarda-chuva velha. Tem gente que falava que ele botava até a mulher velha no saco. E aí Júlio um dia foi andando daqui para lá e chegou lá na praça de João Catuni. Quando Júlio chegou lá, ele foi dormir, deitou. Vê a lua, as estrelas, e Júlio dormiu. Júlio dormiu, aí mais tarde a lua tomou conta do céu, aquela luazona cheia, e as estrelas tudo tomando conta. E Júlio dormindo feito um menino. Apareceu uns rapazes, esses rapazes fortes, que esse povo hoje fala na linguagem dele de bombado, e pegou e gritou: "Ô, Júlio Galinheiro, levanta daí!" Júlio levantou de susto, já nervudo, e os rapazes começaram a jogar uma pedra daqui, joga outra pedra daquela, até que uma pedra bateu na testa de Júlio, começou a merejar sangue, e Júlio foi tonteando, até que Júlio caiu. Os rapazes, um daqueles que era o mais forte e mais alto, pegou uma preda dessas predas rachão, levantou para riba e soltou lá de cima. Os braços dele levantou em terra a lua e soltou na cabeça de Júlio. E Júlio nunca mais levantou. Vem cá, Júlio, vem cá, vamos para o nosso coração de Jesus. Então, o último personagem que aparece, e não é por acaso que a gente estrutura a história assim, contada pelo Labatu, é a Lima Mexerica. A Lima Mexerica, na verdade, ela é uma benzedeira que foi feita, se não me engano, lá em Santo Hipólito. Não tinha esse nome eu inventei, porque a voz dela é muito parecida com a voz de Saulo Laranjeira, e aí ela é algo mais ou menos assim. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Pois bom, eu estava lá em casa, sossegada, aí o Labatu foi lá me chamar e falou: "Ô Lima, vem cá, Lima, pra amor de você ali comigo, não lhe mostro. É naquela universidade lá em Moscou, não lhe mostro." Eu falei: "Então nós vai, Labatu, nós vai. Então, você sabe qual é a minha graça?" Pois, mas não sabe não, né? E eu sou o dó, gente. Ô, tadinho, não sabe de nada, ô dó. Pois bom, minha graça é Lima Mexerica. É Lima Mexerica porque eu sou prima frutale de Saulo Laranjeira. É Saulo Laranjeira e Lima Mexerica, ô dó, tadinho. Até lá pra vocês, viu? Até logo, mas eu vou benzer vocês diante. Então, para benzedura funcionar, vocês vão ter de ficar com os olhos bem fechadinhos e o outro bem regalhado. Um olho fechado e o outro, como é que é? É um outro olho regalhado. Então é assim: eu te beijo, eu te beijo, eu te curo. Amanhã você não amanhece duro. Até logo, viva Jesus! Viva Jesus! Bom, para mim, o teatro é isso, né? Teatro é uma coisa visceral. Eu não consigo ficar muito tempo sem fazer teatro porque as outras coisas na vida começam a dar uma desgringolada. Então o teatro me ajuda muito a me reequilibrar. E também o contato com o teatro, ele me faz ter o contato com as outras pessoas através das personagens. E com isso, eu penso que me ajuda muito a trabalhar alguns preconceitos que a gente tem, principalmente quando a gente mergulha fundo mesmo em cada um dos personagens, em cada uma das histórias, que todos eles merecem isso, para o conhecimento
não só do ponto de vista cultural, mas também para o autoconhecimento nosso. Então, eu acho que o teatro é fundamental e penso também que o ator ele tem que se conhecer muito bem para poder passar os personagens. Música